O FDA, que é um órgão que regulamenta o uso desses dispositivos médicos, que regulamenta o uso dos injetores, dos preenchedores, etc., chegar e falar, olha, não use dispositivos sem agulha para colocação de preenchedores faciais. Quer dizer que já teve muito problema. Já teve muita cagada que apareceu e que provavelmente, às vezes, sequelas mesmo que fica por conta de um uso inadequado. E a gente não está nem falando na questão, falar, mas eu sou habilitado para usar. Eu não estou falando isso. É que assim, sempre tenta se forçar a barra um pouquinho. Sempre tenta qualquer profissão, tá? Eu não estou falando especificamente do que você trabalha, você da área de saúde com que você trabalha, mas eu falando até da odontologia. Odontologia tem uma série de profissionais, e isso não é alguma coisa ruim, mas tem uma série de profissionais que ela fica tangenciando aquilo que não está regulamentado. E aí sim, vem sempre o argumento de que, mas eu sou capaz. Não, eu tenho condições Exato. técnicas de realizar. Mas ter condições técnicas não significa que a sua legislação permite que você faça. Ninguém está questionando você ter habilidades técnicas ou ter habilidade manual para fazer aquilo ou não. Então, dentro da odontologia, tem sim um monte de dentista invadindo a área médica para querer abraçar tudo, para conseguir fazer tudo, porque dentista tem capacidade técnica. Isso nunca esteve em questão. Então, os profissionais que não podem fazer uso de agulhas, de injetáveis, porque não podem pegar agulha e transfixar ali a epiderme, e a derme, acabam usando de artifícios, de equipamentos que foram desenvolvidos para outras finalidades, para adaptar de alguma maneira, para permitir que eles também façam esses procedimentos. Mas não está certo. Assim como não está certo o dentista invadir a área médica, não está certo. Quem não pode trabalhar com injetável, usar isso para tentar para falar que, mas não é com fazer. agulha, eu não faço com agulha. Não faço com agulha, mas isso não foi desenvolvido. Biologicamente, isso não funciona. Dá problema. A gente já pegou muitos casos de pacientes com bolotinhas, o rosto inteiro cheio, todo sarapintado de bolinhas, porque usou uma reticulação absurdamente alta de ácido hialurônico né, com uma caneta dessas, que depois para resolver é terrível, tem que ficar aplicando hialuronidase, massagem, várias sessões para o negócio dissolver, ou então nódulos formados porque o tecido machuca na aplicação e aquilo lá encapsula de alguma forma e que você tem um tecido fibrótico que depois não vai sair mais, vai formar como se fosse uma cicatriz interna. Então não é alguma coisa que é mais legal, é muito mais simples porque eu não lido com a agulha. É mais seguro. Não é. Se as empresas falam que o preenchimento facial ele deve ser feito com agulha e cânula, é porque já foi testado. Eles sabem que funciona com agulha e cânula porque preenchimento é escultura. Você vai colocar o preenchidor aonde você precisa projetar, onde você precisa estender aquele tecido ou hidratar mesmo, às vezes, o tecido. Mas é com agulha, é no plano certo, tem um plano correto para colocar. Então não, eu vou usar o sem agulha porque o sem agulha é melhor. Não é. E tem outro problema que a gente acaba pensando nisso de uma forma recorrente, é que assim, é muito fácil para um paciente sem a informação correta assistir um vídeo aqui no YouTube, do jeito que você está assistindo, de alguém demonstrando o uso de uma Hialuron-Pen, ele vai lá no Mercado Livre e fala, olha, a fulana de tal divulgou a marca tal, ou fulano de tal usou a marca X. Ele vai lá, compra a mesma marca da Hialuron-Pen, compra no mesmo Mercado Livre um preenchedor que não tem controle, não tem é pirata, né? Vamos dizer assim, né? Ele tem uma importação irregular, ou ele não tem verificação de procedência. Não tem procedência nenhuma. Associa os dois e fala, eu vou fazer em casa agora, por que eu vou pagar lá um profissional para fazer isso aqui se eu aprendi a fazer no YouTube e eu ainda estou fazendo sem agulha nenhuma que não tem risco? Isso acontece que nem com os rolinhos de microagulhamento, que as pessoas compram os rolinhos do Mercado Livre, usa e guarda. Tem uns pacientes que voltam e meia falam, eu tenho lá o meu de meio e eu passo todo dia, eu passo um pouquinho e guardo, passo um pouquinho e guardo. Então, mas o paciente, assim, ele tem uma ignorância nisso que ele não sabe o risco que ele corre. Assim, Deus protege os incautos, né? Isso que fala. Então, às vezes o paciente tem sorte e não tem nada. Mas é muito fácil fazer isso. É uma crítica que a gente faz porque quando a gente faz um vídeo aqui para você, profissional da saúde, a gente direciona informações técnicas para você. Eu não passo informação técnica suficiente em um único vídeo, né, de uma única forma, de modo que de modo que qualquer pessoa pega essa informação e aplica e vai conseguir aplicar em casa. Então a gente vê aulas ensinando a aplicar toxina botulínica, ensinando a fazer preenchimento, que não devia estar aberto.
Isso é até antiético, de acordo com o próprio regulamento da odontologia. Mas aqui, ó, se você olhar, a FDA, ela traz, e isso é uma forma, isso é tão corriqueiro isso que o Rogério está falando, que a FDA, nessa comunicação, ele dá as recomendações, inclusive para os consumidores. Sim. Do tipo, não comprem dispositivos sem agulhas. Aqui, não comprem preenchedores faciais ou labiais que são vendidos sem ser da empresa, dos representantes, né? Que é vendido para o público. Eles mesmos passam não essas se auto-injete, não se auto-injete. Relate qualquer problema que aconteceu nisso daqui, justamente para MedWatch. Isso aqui é os equipamentos sem agulha, né? Sim. Então, você vê que a própria FDA traz essas recomendações que cabem tanto para os consumidores quanto para os profissionais. Então, para uma empresa, para um órgão regulamentador se preocupar em comunicar algo assim, é porque não é bom. E já passou muito problema, já teve muito problema. Você pode não ter ouvido, você talvez não tenha tido um problema, mas com certeza isso aí, pensando mundialmente, é um negócio que teve relevância suficiente para esse pedido. Tem artigos, tem profissionais que vão mostrar para vocês coisas excepcionais sobre esses dispositivos e vão tentar mostrar por A mais B que é possível e é seguro usar. Só que você vê que os próprios trabalhos, como esse que a gente mostrou, que teoricamente mostram o quanto é seguro e você consegue aplicar onde você quer o seu produto, ainda assim é incoerente com as próprias imagens que eles apresentam. Então, o problema é, muitas vezes, falta de leitura correta, né? Análise correta dos artigos para entender os viés, ou então o que esses artigos são tendenciosos ao lado positivo ou ao lado negativo, qualquer um deles. Então, assim, no total, na concepção geral, não é seguro você usar dispositivos de pressão sem agulhas para tratamentos estéticos relacionados a preenchedores. Então, intradermoterapias funciona maravilhosamente bem. E até o artigo mostra, né? Tem resultados mostrando para intradermoterapia aqui. Só que assim, intradermoterapia é um material com baixa reticulação. O trabalho próprio fala que tem que ser a menor reticulação possível. Menor G-prime possível. Está marcado em algum canto aqui, eu acho que eu assinalei, ó. Aqui, ó, para a redução de marcas e o efeito e sustentação da pele, recomendamos o ácido hialurônico com baixa, ou no caso de pescoço e peles com muita flacidez, ou G-prime menor possível. Então, na prática, assim, pode até funcionar para um skin booster, como um efeito de hidratação de pele, funciona. Para você colocar ativos dérmicos, colocar, coenzima, colocar silício orgânico, colocar outros materiais que se usa normalmente para intradermoterapia, beleza, funciona. Mas não fala que você faça preenchimento com isso. Não é a mesma coisa. E não é para fazer preenchimento dessa forma. Eu concordo. Certo? Então, não somos a favor disso. Então, se você tem uma opinião diferente da nossa e você tem algo que justifique tecnicamente ou cientificamente, que contrapõe o que a gente está falando aqui, deixa aqui embaixo, escreve, porque nós não somos cabeça fechada com relação a isso. Se apresentarem algo plausível para a gente pode sim mudar de ideia e a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então, pode escrever aqui, não tem problema ser contra a nossa opinião. 2 recadinhos. Aproveita que você está aqui no YouTube, assistiu até o final. Se você está até o final, você gostou. Então, deixa seu joinha para cima, deixa seu joinha para baixo, do jeito que você quiser, coloca os seus comentários aqui. Segunda coisa, o artigo que a gente mostra aqui, todas as referências vocês encontram na nossa plataforma gratuita. A gente tem uma plataforma de ensino para profissionais, então são cadastrados profissionais da área. Então, se você é um profissional, você pode entrar lá de forma gratuita e baixar esse artigo que a gente usou como referência aqui, tá bom? Aqui embaixo tem o link direitinho, tá tudo na descrição, tá tudo no primeiro comentário fixado, certo? Tchau. Beijo.